Olá, prezados, como vão? Sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos também à nossa série sobre desenvolvimento humano sustentado. Nós que vamos conversando sobre uma série de hábitos para que você possa desenvolver e melhorar a sua performance. Hoje a nossa conversa vai ser um pouco mais extensa, deve durar entre 30 e 35, no máximo 40 minutos. E como é de praxe, eu sempre erro o tempo de duração do vídeo, mas eu vou me ater ao teto dos 40 minutos, como prometido. E nós vamos conversar hoje essencialmente sobre um ponto de um hábito do desenvolvimento humano sustentável. Qual é a ideia? A ideia é que a gente consiga construir um conjunto de conversas onde você possa, junto comigo, fazer uma reflexão e, a partir dessa reflexão, alterar determinados pontos ou determinadas dimensões do seu cotidiano, do seu hábito. Uma vez que a gente consegue fazer pequenos ajustes e fazer pequenas alterações no seu dia a dia, nós potencializamos aquele hábito e ele aos poucos vai se incorporando naturalmente. Hoje eu vou começar a conversar com vocês sobre o hábito da melhoria contínua. E dentro desse hábito da melhoria contínua, eu vou conversar com vocês sobre um tópico bem específico, né? Que é a história da disciplina. Já vou começar com o tema quente, porrada, pancada. A minha audiência, ou seja, vocês, na maioria, via de regra, é claro que há generalizações, via de regra estão almejando algo. Seja uma carreira profissional, seja uma melhoria na performance dos estudos, seja um desenvolvimento pessoal e espiritual e por alguma ventura você caiu nesse canal. Deixa eu contextualizar a você, contextualizá-lo sobre o prisma sobre o qual a gente vai se debruçar, até para que você não perca seu tempo, eventualmente procure um outro vídeo que possa lhe agradar e possa ser mais útil. Esse vídeo aqui é para pessoas que eventualmente queiram se tornar pessoas mais diplomáticas. César, o que é uma pessoa diplomática? É um diplomata? É uma diplomata? É também, mas não é só. Você pode ser diplomático e não fazer parte da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores. Você pode ser diplomático e ser um grande empresário. Você pode ser diplomático e ser um grande artista, uma grande artista. Mas também não é um curso de boas maneiras, curso de ursinhos carinhosos, não é disso que se trata. Esse vídeo e os outros vídeos da série Desenvolvimento Humano Sustentado, ele se baseia numa filosofia que se preocupa com a performance do desenvolvimento. Ele se preocupa com o que há de humano nesse desenvolvimento. E a nossa compreensão é de que esse desenvolvimento humano precisa ser sustentado. E nesse sentido, você é parte importante do desenvolvimento. Eu sou parte importante do desenvolvimento pela simples razão que não há outra pessoa no mundo igual a você. Tem noção do que é isso? Tem noção da sua importância nesse mundo? Não há, querida, não há, querido, nenhuma pessoa igual a você. E nesse sentido, a sua história sobre esse planeta, a sua história nesse mundo é única, é particular e é sobre ela que nós vamos conversar durante toda a série do desenvolvimento humano sustentado. Tá bom? O que você acha disso? Vamos conversar sobre você. Legal, né? Muito bem, isso vai exigir um compromisso da sua parte naturalmente. Qual é o compromisso da sua parte? Que você realmente pratique ou reflita ou, digamos, elabore esse assunto dentro de você. Se você vai investir 40 minutos do seu tempo conversando comigo, a minha sugestão é que quando o vídeo terminar, nos próximos 5, 10 minutos, você tome nota de alguma coisa que você vai
mudar na sua vida. Ó, Cezinha falou disso, vou fazer isso durante as próximas 24 horas. Vou testar. Não, Cezinha comentou isso, eu fiquei na dúvida, vou parar para fazer essa reflexão comigo mesmo ou comigo mesma. Tá? Compromisso de 5 minutos? Fechado? Ah, mas Cezinha, eu vejo esse vídeo no trânsito, na minha rotina, nos meus intervalos, você eu acompanha nos buracos, né? Cuidado com esse negócio de buraco, hein, gente? Muito cuidado. Buraco hoje em dia, aliás, não existe buraco porque não há forma. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais pra frente. Se você não pode parar 5 minutos depois desse vídeo, vou fazer uma sugestão um pouco melhor então. Eu estou falando de uma velocidade que está muito provavelmente controlada aqui nesse ponto do seu canal do YouTube. Você pode clicar aqui nessa configuração e acelerar a minha voz. Aí certamente eu vou começar a falar mais rápido e você vai começar a ter que treinar e obter alguma velocidade prática e mais sensitiva para acompanhar a minha velocidade de voz. Ou você pode transformar a minha voz numa voz mais lenta. A minha sugestão, queridos, é que vocês acelerem a minha voz, coloquem aí no 1.5, no 2.0, para que você tenha tempo para fazer a reflexão com você mesmo, com você mesma. Beleza? Fechado parênteses, o nosso assunto de hoje é disciplina. Vocês sabem que eu gravei uma série antes de começar a série Desenvolvimento Humano Sustentado, mas ela não está divulgada. Foi uma série que eu gravei há uns 2 anos atrás, chamada #Estuda que Passa. Foi de uma época que eu trabalhava como coach para concurso público em diversos setores da administração pública. E eu desenvolvi essa série e um dos vídeos da série era sobre disciplina. Mas eu não divulguei mais esse vídeo, não porque ele estava ruim, ele estava até bom. Eu mesmo, num exercício, não sei se egóico, mas também querendo ouvir um pouco do que eu tinha para falar, porque vejam, isso é um parênteses importante. Isso que eu estou verbalizando para vocês não é necessariamente um produto original, né? Não é uma coisa que o César acha que é bacana de fazer e tal. Ele é produto de alguma experiência, de algum trabalho, de um nível de sabedoria que eu não teria condições sozinho de alcançar. Então é importante fazer esse registro para você, para que vocês tenham essas sugestões, não como verdades, muito pelo contrário, como sugestão mesmo, mas que há uma origem que não é o César. Há uma origem desse conhecimento que passa pelo César. Aqui eu sou apenas um filtro e seleciono algum conhecimento que eu acho que pode ser útil para o desenvolvimento humano sustentável. Tudo bem? Fecha parênteses, voltando à história da disciplina. O que é disciplina para você? Bem, eu vou começar, infelizmente, eu não gosto muito disso, por conta da parte fortemente cognitiva do negócio, mas eu vou começar com você falando sobre uma possível definição de disciplina. Disciplina é quando você tem um compromisso com determinada coisa, ou determinada pessoa, ou determinada atividade, que tem uma prioridade tamanha na sua energia que você faz a determinada atividade, ou exerce a determinada relação, ou tem a determinada coisa, de modo inconsciente, sem planejar fazer aquilo. Ou seja, você faz porque faz. Faz sem razão. Faz sem pensar que está fazendo. Existem disciplinas muito básicas, do tipo, eu sou bastante disciplinado em piscar o olho. Né? Lógico. Eu sou bastante disciplinado em beber água. Eventualmente. Quando você coloca um processo racional em cima desse processo, eu diria que nós estamos numa disciplina racionalizada, tá bom? E nós vamos falar aqui sobre essa primeira disciplina, que é a disciplina sutil. São aquelas atividades, aquelas relações e aquelas coisas que você faz porque faz. Por que é sobre ela que eu vou dedicar maior atenção? Porque quando nós estamos falando de uma disciplina nessa sutileza,
você pode ganhar um valor para o hábito da sua melhoria contínua sem se preocupar em tê-la propriamente dita, sem gastar energia racionalizante para ela. E aí a gente gasta energia com outras coisas. Não é legal ter uma disciplina que brota naturalmente de você? Isso é muito interessante. Eu diria que uma vez que você naturaliza a disciplina dentro de você, ou seja, na medida em que você coloca consciência sobre a disciplina que você já desenvolve, nós temos energia para dedicar a outros assuntos. Então é isso. Eu vou conversar com você sobre a disciplina sutil. A disciplina sutil, ela, depois que a gente coloca alguma consciência nesse processo, ela se torna uma coisa que pode jogar contra e a favor. Então nós vamos incorporar algumas disciplinas que coloquem a nosso favor a nossa potencialidade. Nós vamos desenvolver aqui na nossa conversa processos internos que vão se desenvolver por eles mesmos. Nós vamos internalizar processos que vão se desenvolver por eles mesmos. Uma vez que eu, digamos, instalo em você esse software vai girar no seu processo mental, de modo que, esquecendo, ele te beneficie. Interessante, não? Eu também acho. Eu fiz alguns testes antes de passar essa experiência para vocês. Eu tenho um processo que está instalado em mim e ele é um processo que vocês já conhecem, que já está instalado em vocês também, mas talvez ele não esteja ajustado e talvez ele não esteja programado. Que processo é esse? Eu vou falar de 3, vamos começar do primeiro. O primeiro é o processo biológico. É esse relógio biológico que o nosso corpo acompanha. Hora de dormir, hora de acordar, hora de tomar café, hora de sentar para estudar, hora de meditar, hora de fazer fichamento, hora de fazer leitura, enfim, o nosso corpo, hora de ir para academia, a propósito, o nosso corpo ele está biologicamente submetido a um relógio. E esse relógio ele é passível de programação. Uma vez programado ele, eu não preciso mais me preocupar com esse processo. Se ele estiver desregulado, ele vai funcionar do mesmo jeito, só que ele não vai funcionar ao seu favor. Então vamos programar o nosso relógio biológico? O que vocês acham? Bem, primeiro a gente precisa saber digamos, para onde nós queremos caminhar, para onde nós queremos melhorar a nossa performance. Uma vez conhecendo o horizonte, eu sei como o meu relógio estará melhor ajustado para caminhar nesse processo. Então, vou dar um exemplo. Você quer se tornar o primeiro colocado do concurso de admissão à carreira diplomática. Nossa, você nem tinha pensado nisso, né? Primeiro colocado? Meu Deus. Ou você quer, para ser um pouco mais discreto, você quer estar entre os primeiros colocados da carreira diplomática. Ah, César, aí parece até mais factível, né? Não era para tanto ser primeiro e tal. Tá, como o meu relógio biológico vai me ajudar a estar nas primeiras colocações do concurso de admissão à carreira diplomática? Primeira coisa, que ele acorde e esteja desperto, ou melhor, que meu corpo esteja desperto durante todo o horário do meu treinamento. Segundo, que o meu corpo esteja bem alimentado durante todo o dia. Terceiro, que eu esteja com a capacidade hídrica adequada do meu corpo. Quarto e último, que o meu relógio respeite o meu treinamento e não que o meu treinamento respeite o meu relógio. O relógio ele é programável, ele é ilimitado, ele é plástico,
Então, ele vai se adequar ao seu treinamento e não o seu treinamento se adequar a ele. Entendeu a inversão? Queridos, em matéria de treinamento, em matéria de desenvolvimento, o cérebro cansa antes do corpo. Não é o corpo que cansa, é o cérebro que cansa e emite informação para o corpo parar. Então, uma vez que nós organizamos o nosso relógio biológico para ir ao limite, para ir à exaustão, o nosso corpo acompanha. E ele acompanha de tal forma que em determinado momento esse processo passa a ser natural e você passa a atingir novos limites. Basta vocês observarem os atletas de MMA ou os atletas que praticam Ironman ou seus amigos da academia. Vocês percebam que o processo evolutivo ele é ilimitado. Então, à medida que você coloca desafios no seu processo de desenvolvimento e na medida que você desenvolve habilidades para acompanhar esses desafios, siga. O processo não tem limites. Entenderam? Beleza? Então, o primeiro processo que nós vamos colocar no nosso corpo para que ele funcione naturalmente e automaticamente é o processo do relógio biológico. Beleza? Segundo processo que deverá funcionar naturalmente no nosso processo da disciplina é o processo da alimentação. A alimentação adequada, ela vai permitir que o nosso corpo funcione de forma igualmente adequada. Como eu vou incorporar um processo, ou melhor, como eu vou incorporar uma dieta que adeque às minhas necessidades de treinamento? Bem, o ideal é que nós, em primeiro lugar, consultemos um nutricionista ou uma nutricionista, porque é o nutricionista quem vai indicar uma dieta balanceada, adequada ao seu perfil, ao seu biotipo, para que o rendimento do seu corpo acompanhe o seu treinamento e não o treinamento acompanhe o seu corpo. De novo, é o nosso corpo que vai acompanhar o nosso treinamento. Então nós vamos ter que nos adequar, nos ajustar à performance que nós desejamos. E a alimentação nesse processo é fundamental, tal qual o primeiro processo que nós vamos incorporar, que é o processo do relógio biológico. Então, 1, relógio biológico, 2, alimentação e daí o investimento na consulta do nutricionista. Não é consulta de YouTube, a menos que você confie no canal, não é consulta de blog, a menos que você confie no profissional que está por trás. Mas é importantíssimo que você adote uma alimentação que promova e favoreça o seu treinamento. E não o treinamento que se adequa à alimentação que você tem hoje. Tá bom? Esse é o nosso segundo ajuste. Terceiro ajuste é o ajuste do sono e o ajuste do descanso. São duas dimensões que não são a mesma coisa, mas fazem parte do mesmo ajuste. E aqui eu quero falar de uma técnica chamada técnica de Pomodoro. A técnica Pomodoro é provável que vocês já tenham ouvido falar dela e eu recomendo fortemente que vocês depois se especializem nela e vejam ela com maior carinho e numa página do Facebook, numa página do YouTube, enfim, nas redes sociais tem bastante material sobre a técnica do Pomodoro. A técnica do Pomodoro está relacionada a essa relação do descanso que eu conversei com vocês. Nós vamos fazer um treinamento que intensifique a nossa concentração e repouse o nosso processo. Intensifique a nossa concentração e repouse o nosso processo. E de intensificação e repouso, nós vamos avançando durante o tempo de treinamento que nós estabelecemos ou que nós temos disponível. Não há treinamento sem intensidade e repouso. O treinamento funciona nessa dinâmica, intensidade, repouso, intensidade, repouso. Entre as ferramentas disponíveis no mercado para exercitar a intensidade e o repouso está a técnica do Pomodoro, que é uma técnica que eu uso e eu sugiro fortemente que você também já coloque na sua vida. Depois de um tempo que você está usando o timer da técnica, você vai ver que tem um timer lá para você
se condicionar, depois de um tempo isso fica natural. Então você não vai mais usar, mas depois de muito tempo. Então respeite primeiro esses primeiros passos da técnica e execute a técnica como ela deve ser executada. Tal qual quando você aprendeu a dirigir. Respeite o tempo desse treinamento. Tal qual quando você aprendeu a tocar um instrumento musical. Respeite aquele tempo dos treinamentos iniciais. Então a técnica do Pomodoro para lidar com a importância do descanso, ela passa necessariamente pela dominação, ou melhor, pelo domínio da técnica. Vamos primeiro incorporar a técnica, depois a gente permite que ela se desenvolva por conta própria. Tudo bem? Ainda nessa dimensão do nosso terceiro processo que nós vamos internalizar, tem a dimensão do sono. O sono é um assunto bastante complexo, vocês sabem bem disso. O querido amigo de vocês aqui não é especialista, não é médico do sono, mas eu gostaria de contar uma experiência que aconteceu comigo e vou dar uma orientação do que funcionou para mim. Se funcionar para você, massa. Se você achar que não funciona para você, procure alguma literatura ou mesmo uma consulta médica para você lidar com a questão do sono. Porque é uma questão de saúde, é uma questão de saúde psíquica também, mas não é só, tem a ver com outros processos biológicos, mas que é fundamental para o nosso treinamento. Porque mexe com o rendimento do processo produtivo e mexe também com a nossa estrutura emocional. O que aconteceu comigo com essa história de sono? Eu vou compartilhar com vocês uma experiência muito particular, inclusive correndo o risco de que nem todos levem essa parte do conteúdo muito a sério, mas eu preciso ser muito honesto com vocês e muito franco. Vou contar uma história que não precisaria nem entrar nesse canal, mas eu vou dizer para que vocês percebam o quanto o sono é importante. E aí, se vocês não acreditarem na história, acreditem na moral da história, tudo bem? Eu, por muito tempo na minha vida, segui a doutrina espírita. Fui kardecista durante muitos anos. E tenho uma formação pautada na doutrina kardecista até hoje. Ainda que eu não seja kardecista mais, por diversas razões, depois quem tiver curiosidade pode me perguntar depois, há algumas coisas no kardecismo que eu desenvolvi, se tornou hábito. Uma dessas atividades foi alimentar o que a gente chama dentro da doutrina da prática do exercício da mediunidade. A mediunidade, segundo a doutrina espírita, é uma faculdade mental, como se fosse um sexto, ou um sétimo, ou mais um sentido da nossa capacidade humana, que nos permite, segundo a doutrina espírita, fazer conexões com seres desencarnados. E dentro da doutrina eu desenvolvi essa capacidade e, de certa forma, eu a exerço até hoje. De modo que nessas horas que você está praticando a mediunidade, eu entrei em contato com alguns espíritos de luz, e eles trabalhavam melhor comigo entre 3 horas da manhã e 4 horas da manhã. Pois é, aí que eu queria chegar. Então, quando chegava 2h55, 2h59, eu despertava no meio da madruga, vê só. E quando dava 3h58, 3h59, eu, bum, ia pra cama e tombava de novo. Geralmente, eu acordo entre 6h30 e 7 horas. Independente de ter atividade mediúnica ou não. Mas o fato é que a minha atividade mediúnica acontecia no meio da madrugada. Acredita em você ou não em processo mediúnico, tá? Não é disso que eu estou falando. Estou te falando da questão do sono, de como a coisa funciona em relação ao sono. Eu tinha o meu sono quebrado durante muito tempo da minha vida. Hoje menos, mas eu ainda tenho. Então, eventualmente às 3 da manhã eu estou ali acordado para fazer o benefício para alguém, enfim. E isso foi muito tempo na minha vida. Quando eu percebi, comecei a estudar essa questão do treinamento e vi que eu estava acordando 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, como se eu tivesse dormido às 8 horas contínuas,
falei, uai, isso tá me cheirando mal, porque afinal de contas, eu interrompi meu sono. Eu fui para aquele estágio do sono profundo, mas tive que despertar às 3 horas da manhã e às 4 horas da manhã dormir de novo. Que história é essa? Por que o meu sono está reestabelecido às 7 horas da manhã, como se nada tivesse acontecido? Esse é o ponto. É possível você estabelecer diversos períodos de sono durante o dia. Você não precisa, digamos, falando jargão bem popular, você não precisa dormir tudo de uma vez. Há uma experiência, uma prática, não sei se... Eu já ouvi dizer que é coisa de mineiro, né? Mas eu não sei se é só de mineiro. Que é a prática da siesta, né? Que é aquele soninho que você tira depois de dormir, né? Aquele bodezinho. Às vezes dá 15 minutos. Quantos de vocês não estiveram na biblioteca, baixaram a cabeça, dormiram e acordaram, uau, super despertos? Pois é, o sono pode ser dividido, o que não significa que ele seja fragmentado no sentido de não dormir bem. O importante é que você opere todo o ciclo do sono nesse processo que você se recolher. E para você executar o período do sono nesse processo de recolhimento, ele depende do seu relaxamento psíquico. Ou seja, quando for dormir, vá dormir. Isso significa televisão desligada, celular longe de você, celular longe, tá? WhatsApp, Facebook, essas coisas. Você só vai manter, porque eu sei que isso é muito difícil, de ter o celular longe. Você só vai manter o seu celular perto de você caso você esteja fazendo algum exercício de programação neurolinguística, caso você esteja fazendo algum exercício de energização, alguma coisa que você esteja praticando e aí dependa da sua conexão online. Fora desses cenários que ajudem, colaborem para o aprofundamento do seu sono, celular fora, televisão fora, entendeu? Notícias desagradáveis, noticiário, essas coisas, via de regra não entra na sua vida. Na hora de dormir, então, muito menos. Você vai mentalizar apenas coisas boas. E aí, toda vez que você for dormir, você vai desenvolver esse processo de desligamento. Você vai repousar a mente. César, quantas vezes eu repouso a mente por dia? Quantas vezes você quiser. Porque é um processo muito importante para o nosso rendimento. O seu despertar, ele é fundamental para o nosso rendimento do Pomodoro. Ou seja, são as horas de sono que vão garantir o nosso rendimento do Pomodoro. Entendeu por que esse processo está casado? Então vamos lá, recapitulando. Relógio biológico. Nós vamos precisar organizar os nossos hábitos para adequá-los ao treinamento. Então nós vamos organizar o nosso relógio biológico. Item 2, a questão da alimentação. Nós vamos procurar um nutricionista para adequar a nossa alimentação ao nosso treinamento. E processo número 3 é o casamento. Descanso e sono. Descanso, técnica do Pomodoro, para aumentar e diminuir a intensidade do processo. E sono, durma quantas vezes quiser, desde que você o faça de forma completa. Então, na hora que for descansar, seja às 8, 7 horas de sono da noite, ou o horário que você dormir melhor, ou seja, naqueles intervalos do dia, o faça realmente de forma relaxada e tranquila. Queridos, vocês têm algumas lições de casa para fazer. Técnica do Pomodoro é uma para vocês pesquisarem, nutricionista é outra, e a questão do sono. Acho que são essas 3 tarefazinhas que vocês já podem procurar no YouTube e se informar melhor. Com isso em mãos, vocês vão fazer um único exercício para as próximas 24 horas. O exercício desse vídeo, para você fazer depois das pesquisas, que as pesquisas é o que vão te dar a base, é você estabelecer como você vai colocar na rotina um novo hábito de sono, como você vai colocar na rotina a técnica do Pomodoro, como você vai colocar na rotina a sua alimentação, ou seja, se você vai dar o passo de marcar consulta com a nutricionista, se você vai dar o passo de ir ao supermercado comprar
alimentação integral, ou energético, ou carboidrato, enfim, que passo é esse que você vai dar e como nós vamos cuidar do relógio biológico. Como é que você vai fazer isso? Então, a tarefa é pesquisa, sono, técnica do Pomodoro e o outro, me fugiu agora, qual que faltou? Sono, técnica do Pomodoro e alimentação, gente, alimentação. Procura isso, a pesquisa, é a base, e depois os passos para cada um dos 3 processos que nós vamos internalizar. Então nós vamos internalizar o processo do relógio biológico adequado ao nosso treinamento, o processo da alimentação adequado ao treinamento e o processo do descanso-sono adequado ao treinamento. Tudo bem? Fomos bem até aqui? Que ótimo, fico bastante feliz. Então, preciso haver o compromisso da sua parte agora. Eu vou encerrar o vídeo, você vai se organizar para assistir esse vídeo depois mais uma vez, se você entender que seja importante. E, sobretudo, você vai fazer esses 3 passos. Tudo bem? Queridos, muito feliz de conversar com você sobre disciplina, que é apenas um elemento do hábito da melhoria contínua. Tá bom? Eu volto no próximo vídeo para falar do segundo elemento desse hábito super importante, que é a melhoria contínua dessa série Desenvolvimento Humano Sustentado. Fiquem bem e até o próximo vídeo.